Eu estou aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. Convido você a assistir esse vídeo até o final, eu acredito que vai edificar a sua vida. Hoje eu estou estudando aqui sobre um personagem que ele foi um personagem que está elencado na galeria dos heróis da fé, no versículo 32 do capítulo 11 do livro de Hebreus. E os heróis da fé, esse personagem específico, ele se chama Gideão. Eu vou adentrar sobre ele, mas olha o que o capítulo 11 aqui, no versículo 33 e 34, falam a respeito dos heróis da fé. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. E tem outras coisas aqui muito interessantes a respeito desses personagens. E eu quero ser heroína da fé. Eu quero vencer pela fé. A fé, no capítulo 11, versículo 1, diz que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que não se vê. Hoje de manhã eu estava lendo sobre a fé. Eu até anotei aqui. O que é fé? A fé tem duplo objetivo. São dois objetivos. Por que Deus, ele nos dá o dom da fé? Para que nós confiemos absolutamente na existência dele. Porque Deus nós não vemos. Mas nós precisamos confiar que ele existe. E, além de ter essa confiança absoluta na existência de Deus, nós temos que ter a certeza de que Deus é galardoador, de que Deus é recompensador. Deus não vai nos deixar, Deus não deixa aquele que tem fé nele, aquele que acredita nele, aquele que busca nele, que confia nele de todo o seu coração, ele não deixa essa pessoa abandonada, ele não deixa essa pessoa sem uma recompensa. E Deus não nos recompensa da forma como nós recompensamos. Ele nos recompensa infinitamente mais, além de tudo que nós pensamos ou esperamos. Então, esse personagem, que eu vou falar sobre ele hoje, ele se chama Gideão. E ele está aqui no versículo 32 de Hebreus, como um dos heróis da fé. E Gideão, ele foi um juiz, viveu no tempo dos juízes, e a história dele está aqui a partir do versículo 6 do livro de Juízes. E o contexto que Gideão vivia era um contexto de opressão. O povo de Israel tinha dado lugar, porque tinha feito o que era mal aos olhos do Senhor, tinha desobedecido. Eu não estou dizendo aqui que quando a gente passa por luta, necessariamente é porque nós fazemos o que é mal, é porque nós desobedecemos. As lutas, elas podem vir por uma porta que a gente abre, ou elas podem vir pela própria permissão de Deus para nos moldar, para nos fazer pessoas melhores, para nos fortalecer. Mas enfim, a situação do Gideão era a época em que Gideão estava vivendo ali, era uma época muito difícil. Porque os midianitas, um povo muito numeroso, aqui no versículo 5, diz que eles vinham como gafanhotos, em tanta multidão que era. Então, eles simplesmente, eles invadiam o espaço de Israel e tudo aquilo que Israel produzia, eles tomavam. Então, Israel começou a padecer necessidade mesmo. O povo de Israel começou a padecer necessidade. E Gideão, ele estava naquela situação ali. E Gideão, ele era uma pessoa extremamente esforçada. Por que eu cheguei à conclusão que Gideão era esforçado? Porque ele malhava o trigo no lagar. Aqui no versículo 11,
Quando diz assim: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Então, como eles estavam vivendo assolados pela opressão que os midianitas estavam naquela situação ali, os midianitas, eles estavam prevalecendo sobre o povo de Israel. O povo de Israel, tudo que produzia, os midianitas iam lá e tomavam. Então, o que eles estavam fazendo? Eles se escondiam em cavernas. Aqui no versículo 2 fala, né, que por causa dos midianitas, eles fizeram para si covas que estão nos montes e cavernas e fortificações. Ficava todo mundo enclausurado em cima, em cima dos montes, dentro de cavernas. Por quê? Porque para se esconder dos midianitas. E Gideão, olha como ele era esforçado. Ele estava malhando trigo no lagar. Eu nunca tinha prestado atenção nisso, mas onde se malha trigo? Trigo se malha numa eira. Uma eira é um pátio extenso ao ar livre, onde venta, porque malhar o trigo se faz normalmente numa peneira e aí se joga o grão para cima para limpar aquilo tudo ali. Mas o que Gideão não podia fazer isso na eira, porque se ele fosse fazer isso na eira, o trigo que ele malhasse ia ser levado pelos midianitas. Então, onde ele estava? Ele estava escondido dentro de um lagar. Lagar é um tanque utilizado para se pisar fruta. Para se pisar fruto. Eu imagino uva, por exemplo, onde se produz ali, se prepara a uva para poder fazer o vinho, para fermentar, fazer o vinho, fazer o suco da uva. Então, ele malhava o trigo no lagar. O lagar, ele tem 2,40 de comprimento por eu até anotei aqui, para não falar errado. O lagar 2,40 de comprimento por 1,50 de largura. Então, ele era um homem grande, né? Um homem já adulto, devia ter 30 e poucos anos, eu não sei quantos anos ele tinha, mas o Gideão malhava o trigo ali no lagar, um lugarzinho apertado. Imagina, né? Como é que você vai fazer? Eu já vi pendeirando arroz, né? Pessoas na roça, tudo peneirando arroz. Então, a pessoa precisa de espaço para poder fazer isso, jogar para cima. Ele fazia isso no lagar, apertadinho. Então, ele era uma pessoa esforçada. Porém, Gideão tinha autoestima muito baixa. Então, o que Deus precisava trabalhar na vida de Gideão? Ele era esforçado, mas precisava trabalhar na vida dele a autoestima. Deus, ele quer usar a mim, quer usar você. E muitas vezes nós não compreendemos. Às vezes a pessoa precisa se esforçar um pouco mais. Deus disse para Josué: esforça-te e tem bom ânimo. Então, o esforço, eu acredito que é algo que tem que partir de nós. É algo natural, né? O esforço é aquilo que se faz com dificuldade e empenho. Trabalho, empreendimento, obra. Então, o esforço é algo manual, algo natural que a gente faz, que é de nós mesmos. Mas a autoestima de Gideão ele precisava, Deus precisava trabalhar aquilo nele. Então, aquilo que nós podemos fazer, nós vamos fazer. Mas aquilo que é trabalho de Deus, ele vai fazer. E eu quero que você entenda, independentemente de quão difícil esteja a sua situação, você precisa se esforçar. Você precisa se alegrar com aquilo que você tem. Você precisa, não sei, talvez você está estudando para fazer um concurso. Talvez você está estudando para fazer um vestibular. Talvez você está, seu emprego não é aquilo que você almeja para sua vida. Talvez o seu casamento não esteja tão bom. Né? Talvez a sua família não seja a melhor família do mundo, mas é aquilo que você tem.
Então, se a gente olhar, Gideão, o que ele tinha? Ele tinha um lagar para malhar o trigo. E ele se esforçou. Então, a gente precisa se esforçar. É aquilo que a gente tem. O que está além da nossa capacidade, Deus faz. É assim que nós devemos buscar nosso crescimento na nossa vida. Aquilo que está ao nosso alcance, nós devemos fazer. E esperar em Deus aquilo que não está no nosso alcance. Porque Deus, e dá lugar para que Deus trabalhe na nossa vida naquilo que precisa ser trabalhado. Então, o Gideão, aqui no versículo 12, olha como o anjo do Senhor fala para Gideão. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Daí ele deve ter imaginado assim: eu, homem valente, preso no lagar de 2,40 por 1,50, com medo de um bando de homem, como é que me chama de valente? Aí Gideão respondeu: olha a autoestima de Gideão. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque o anjo tinha falado com ele que Deus era com ele, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? Porque Gideão, como bom hebreu, como bom judeu que era, ele conhecia a história dele. Ele conhecia todos os prodígios e todas as maravilhas que Deus tinha feito. Só que nós temos esse grande problema. Quando nós estamos passando por uma luta, passando por um problema, nós esquecemos de tudo aquilo que nós vivemos lá atrás. Não esquece do seu caminho, não esquece da sua caminhada. Olha até onde Deus te trouxe. Você acha que Deus te trouxe até aqui e Ele não vai prosseguir, não vai te dar vitória? Não vai continuar te sustentando e te levando para frente? Deus só pensa o melhor a nosso respeito. Se você está passando por luta, você precisa analisar. Peraí, eu abri a porta? Eu dei brecha? Não. Então espera, porque aquilo que você está vivendo, Deus vai trazer. Se você abriu a porta, volta e reconhece. Porque Deus é misericordioso. Deus não pensa o mal a nosso respeito. Deus só pensa o bem a nosso respeito. Ele quer o melhor para nós. Ele é pai e ele é pai bondoso. Mas vou adiantar aqui para não ficar muito longo o vídeo. Então, ele foi e disse assim: porém agora o Senhor nos desamparou. Então Gideão, ele pensava que Deus que tinha desamparado eles, né? E nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o anjo respondeu para ele: vai nessa força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Então é isso que Deus, ele não vai se justificar para nós. Nós devemos, Deus, ele trabalha conosco com base em fé. Em fé. É só com base em fé e em obediência. Deus não tem que justificar nada para nós. Nesse caso aqui, o anjo, ele não ficou consolando Gideão, ele não ficou passando a mão na cabeça de Gideão, ai, coitado de você. Não. E Deus não age assim com a gente. Deus não olha para mim, para você e olha para nós como coitados. Deus olha para mim e para você como coroa da criação dele. Ele já olha para nós como mais do que vencedores, como vitoriosos em todas as nossas guerras. Então nós só precisamos confiar em Deus. E muitas vezes a nossa confiança, ela é deficitária por conta da baixa autoestima, porque nós não nos vemos como pessoas valorosas em Deus. Mas cada um de nós tem valor para Deus. E para cada luta que nós enfrentamos, Deus nos dá a vitória. Deus já nos deu a vitória. Então, ele torna a responder aqui: ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Então a gente